Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler um trecho longo, e eu peço que você fique bem atento. 2 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. E depois vamos ler no capítulo 9, do 6 ao 15. Tá? Capítulo 8, verso 1 ao 15. Depois capítulo 9, do verso 6 ao 15. Eu vou cortar a outra parte ali, para não ficar muito longo a leitura, mas a leitura seria completa o capítulo 8 e 9 inteiros, tá? Então, vamos ler juntos, preste bastante atenção. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque eu posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Eu não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Capítulo 9, verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus.
porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, os santos de Jerusalém, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Longa leitura, né? Pai, dá-nos graça para entender esse texto, aprender aqui, que essas bases que nós temos lançado aqui, Deus, sejam um fundamento sólido para uma vida frutífera, para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. O que eu quero concluir ao final dessa pregação, e o que eu quero que você conclua comigo, por meio da argumentação que eu vou fazer aqui, é que servir é uma dádiva. Servir é um dom. Servir é um privilégio. Servir é uma graça de Deus. Doar-se, dar, ofertar, contribuir, sacrificar-se em prol de, é um privilégio, uma graça, uma dádiva, um dom de Deus aos seres humanos. Veja o texto. Capítulo 4, pedindo-nos com insistência... Versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Versículo 4. Pedindo-nos com insistência a graça de poderem participar dessa assistência aos santos. Versículo 6. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. E o termo graça vai se repetindo, se eu não me engano, umas 12 vezes até o fim do texto. E ele termina dizendo assim: enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. De que dom, que graça é essa que o texto tanto repete? O texto fala o tempo todo de uma graça que foi concedida aos cristãos da Macedônia e que o apóstolo Paulo está agora a insistir com os cristãos da Caia, de Corinto, que eles tenham a mesma graça que foi concedida aos dons da Macedônia. Graça é um favor imerecido, uma dádiva, uma coisa que foi recebida. Qual é esta graça? A graça de poder participar do auxílio à igreja pobre de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, esse é o contexto aqui, a igreja de Jerusalém estava empobrecida. A igreja de Jerusalém estava passando fome. A igreja de Jerusalém estava com falta de recursos financeiros. E aí o apóstolo Paulo chega ao pessoal de Corinto, na segunda carta, e ele tinha mandado Tito, Timóteo, a galera toda antes, falando assim, fala para eles prepararem uma oferta sacudida, abundante, que a gente vai levar lá para o pessoal de Jerusalém, porque os nossos irmãos estão necessitados. Só que o apóstolo Paulo, ele não é curioso, porque ele não fala na linguagem de obrigação. Ele não fala na linguagem de vocês devem ajudar. Veja, ele poderia usar, certo? São nossos irmãos. Sabe quando você tem um parente passando necessidade, um outro parente olha para você e fala assim, é seu irmão, você tem que ajudar. É sua responsabilidade. Você tem responsabilidade para com a sua família, você tem responsabilidade para com os seus irmãos, você tem responsabilidade para com o seu semelhante, você tem responsabilidade para com a igreja da qual você faz parte, você tem responsabilidade, por exemplo, que essa comunidade avance, então é nosso dever
contribuir no lugar onde nós somos alimentados, supridos, acolhidos. Quando nós casamos, somos recebidos, casados. Veja, nós somos abençoados aqui nesse lugar. A gente pode usar da linguagem do dever, mas é curioso que o apóstolo Paulo não usa dessa linguagem. Não é esse o foco da argumentação dele. O foco da argumentação dele é que termina assim: graças a Deus pelo seu dom indescritível. O apóstolo Paulo, ele escolhe o caminho de falar assim: mas que baita privilégio você tem mesmo de participar dessa coisa maravilhosa que a gente está fazendo. Você não está empolgado em botar a mão no bolso e dar dinheiro? Você não está vibrando de sacrificar-se para que isso aconteça? Você não está vibrando de cuidar e ajudar a Abel e a outra Abel ir para Brasília, para que ela possa começar a Cru Campus e no Unicesumar e aqueles jovens participarem? Você não está feliz, entusiasmado com essa obra maravilhosa que Deus vai fazer no Unicesumar? E você não vê a graça maravilhosa que há, que Deus colocou em você o recurso para que Abel vá para lá, e está disponível, já há o recurso já foi enviado, está aqui no meio dessas 100 pessoas. Você não está, olha só, você vai poder falar que a Cru Campus começou por causa de você, que meteu a mão no bolso e enviou Abel para lá. Vocês estão animados? Fala o seu Pix em voz alta, Abel. Fala para... Não, sério, faz parte da pregação. 140, 831, quanto? 319, 75. Você não está animado para oferecer no 140, 831, 319, 75? 77? Ninguém lembrou. Ninguém vai lembrar agora, mas depois você pega. Tá? É disso que o texto está falando. Só que, como tudo na Bíblia, Deus não é um Deus, a Bíblia não é um conjunto de pérolas. A Bíblia são elos de uma corrente, entendeu? Deus vai argumentando na Bíblia. O autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele argumenta com a gente. Ele não só fala, é um privilégio. Ele mostra, ele explica, ele convence, ele propõe teses para isso, e é isso que eu quero focar para você. E o que eu quero dizer assim, aqui, há outros, mas eu separei 5 motivos por que o texto diz que servir é uma graça, uma dádiva, um dom, um privilégio. Servir, ofertar, doar-se, pintar a igreja, pintar a casa dos outros, ajudar alguém que está reprovando em matemática 2, em física 4, dedicar-se a liderar uma célula mesmo quando dá trabalho, enfim. Dedicar-se a preparar esboços, a dedicar-se a cuidar de alguém doente, dedicar-se a ofertar, e isso de maneira, não que nem os fariseus que fazem isso tocando trombeta nos cantos, mas de maneira que, sabe, limpar o banheiro da igreja, ajudar o cara na faculdade, ajudar a sua mãe lavando a louça, ajudar o seu pai, ir com o seu pai assistir um jogo que ele gosta, mesmo que você não gosta, só porque ele fica feliz, entendeu? Fazer um negócio que você não gosta e se submeter àquilo porque aquilo abençoa a vida de outro. Pensa num exemplo aí. Servir, sacrificar-se em prol de. O benefício é seu, é isso que diz o texto. O privilégio é seu, é meu. A graça é sua, não é da pessoa que recebe. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas tem uma lógica por trás do texto. E a lógica é a seguinte. Ponto 1, se você quiser anotar. Servir é uma graça, dádiva, pois demonstra quem você é. Reflete ao mundo a estrutura do seu ser. Comunica
divulga o tipo de ser humano que habita dentro de você. Servir é uma graça porque é um... Como que é o nome daquele negócio? Alto-falante, né? Alto-falante. Megafone que entrega ao mundo o tipo de pessoa, de ser humano que você é. É o meio que você encontra para comunicar-se. Veja o texto. Verso 7 diz assim: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem a abundância. Isso faz parte de vocês. Não digo isso de forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero. Você prova se o amor que há em você é sincero por meio do serviço. Comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza... Vocês são um tipo de gente que conhece, vocês sabem disso. Demonstrem isso, provem o amor de vocês, pois vocês são gente que conhece o amor de Cristo. Porque se vocês não demonstram em serviço o amor de vocês, vocês comunicam que vocês não conhecem o amor de Cristo. Parece que vocês não entenderam que tipo de Senhor nós servimos. O Senhor da toalha e da bacia e do lava-pés. Sabe, essa questão do lava-pés, o texto diz assim, eles estavam discutindo quem era o maior entre eles, certo? Só que o problema é que quando há uma discussão de quem é o maior, há uma discussão de quem é o menor também. Porque, na verdade, quem lavava os pés era o menor. E aí Jesus pega a toalha, a bacia e fala assim, que o maior entre vocês seja o menor. Então vocês comunicam que tipo de pessoa vocês são e que tipo de Senhor vocês servem. O serviço é a maneira de se comunicar. O serviço grita. Como diz o filósofo americano Ralph Waldo Emerson, nem sei falar, né? Vou falar bonito, Ralph Waldo Emerson. O que você é ecoa em meus ouvidos com tanta força que eu não consigo ouvir o que você diz. Vou falar de novo. O que você é ecoa em meus ouvidos com tanta força que eu não consigo ouvir o que você diz. A maior comunicação ainda continua sendo o serviço. A maior comunicação ainda continua sendo as obras. Nós somos salvos pela graça para as boas obras, que foram preparadas de antemão. Deus deixou boas obras preparadas de antemão para nós praticarmos. Nós não somos a religião da salvação pela graça e os católicos são das obras. Negativo. É que os católicos na doutrina da salvação, na soteriologia deles, dizem que para você ser salvo é necessário as obras. Então, salvação, a graça mais obras igual a salvação. E a gente diz, graça igual a salvação que desemboca em obras. É isso a diferença. Entendeu? A fé sem obras é morta, diz Tiago. As obras são a evidência de uma fé abundante, de uma fé verdadeira. Então, assim, a maneira de você se expressar é por meio do serviço. E por isso servir é uma graça. Servir é uma graça de Deus porque você fica consciente de quem é enquanto serve. Você vai se conscientizando de si mesmo e vai se conscientizando dos outros. Então, exemplos de serviço. Convidar o visitante para ir comer no Teitos e pagar para ele. Isso é serviço completo. Maravilhoso esse serviço. E se você quiser me convidar também, é serviço. Cuidar das pessoas da célula. Convidar pessoas para vir no lugar que você é abençoado. Você é abençoado nesse lugar? Então você serve quando convida alguém. Você não precisa ter vergonha. Você tem que ter vergonha de não servir. Eu não quero me estender, gente, mas isso é importante. Tem dois tipos de vergonha. Apropriada e inapropriada. Tem que guardar. Guarda isso para você, no coração. Vergonha
apropriada é assim: eu roubei alguma coisa e estou com vergonha. Deveria estar mesmo, certo? Tem que ter vergonha de roubar. Eu colei na prova e estou com vergonha. Bom, é justo estar com vergonha. É vergonhoso colar. Eu tratei a pessoa com discriminação e estou com vergonha. Deveria estar mesmo. Eu estaria surpreso se não estivesse envergonhado. Eu estaria preocupado se você não se envergonhasse disso. Eu respondi o meu pai ou minha mãe com desdém e com ironia e estou envergonhado. Que bom que está envergonhado. Isso mostra que o seu sentimento é apropriado à sua ação. Deve estar envergonhado. É uma vergonha apropriada. Agora entendeu o conceito de vergonha apropriada? Agora tem a vergonha inapropriada. O meu pai tem um carro velho e vai me levar na faculdade e eu peço para ele me deixar 500 metros antes porque eu tenho vergonha do meu pai com esse carro velho. Isso é uma vergonha inapropriada. Eu sou crente, estou na igreja, sou abençoado, mas não convido o meu colega da sala da faculdade porque tenho vergonha do que ele vai pensar de mim. Isso é uma vergonha inapropriada. Você não deveria ter vergonha disso. Isso não é motivo verdadeiro de vergonha. Eu leio a Bíblia e creio que Deus criou o mundo em 7 dias e que Adão e Eva existiram de fato, e tenho vergonha porque o meu professor de física quântica vai falar que eu sou um tonto. Isso é uma vergonha inapropriada, porque você pode estudar. Aqui nessa igreja tem um professor de física nuclear, pós-doutor, 2 vezes na Alemanha, que professa essa fé. Aí você pode dar uma conversada com ele. Entendeu? Eu tenho vergonha de não ter o carro igual do outro. Eu tenho vergonha de que o meu trabalho não é o trabalho que ganha 20 mil, mas eu trabalho de maneira dedicada, cuido da minha esposa e não sei o que, ganho R$2.300, mas discipulo meu filho. Não tem que ter vergonha de ser trabalhador e ganhar R$2.300. Não tem que ter vergonha. É uma vergonha inapropriada. Então, às vezes, a gente vai servir, seria inapropriado. Jesus não teve vergonha de pegar a toalha e se abaixar, entendeu? Porque era uma vergonha inapropriada. Jesus teve a alegria de pegar a toalha e se abaixar para servir. Você não tem que ter vergonha de limpar o banheiro da igreja. Você não tem que ter vergonha de servir o seu irmão. Você não tem que ter vergonha de ser o menor, aquele quem serve. Porque essa é uma vergonha inapropriada. A gente tem que ter vergonha de não ser quem serve. A gente tem que ter vergonha de ser arrogante. Isso a gente tem que ter vergonha. Entenderam? Estão comigo? Então servir é uma graça porque demonstra que tipo de gente a gente é. Que tipo de ser habita dentro desse peito. Tá bom? Faz sentido? Segundo motivo que o texto diz que servir é uma graça, é que servir é uma graça, um presente de Deus para nós, porque mostra que você tem algo. Faz sentido? Você só dá o que você tem. Então servir é uma graça, doar é uma graça, porque demonstra que você tem o que dar. Você tem como servir, que você tem dons e talentos a oferecer. Veja o texto, verso 9 primeiro. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então nós estamos enriquecidos. E aí vai para o verso 12, 13 e 14. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Então só tem o privilégio de participar quem tem. E poder participar é uma graça porque mostra para mim que eu tenho muita coisa a oferecer. Se eu não tenho dinheiro, eu animo a pessoa. Se eu não tenho dinheiro para ajudar a Bel a ir lá, eu ajudo ela a divulgar. Entendeu? Assim, a Bel está indo e você sabia que a Bel está indo? O Pix dela é esse. Vai ser legal. Você pesquisa Cru Campus, entende que já tem 100 anos esse negócio, que é um negócio sério e tudo mais, você ajuda.
Você tem talento. Se você lidera a célula, você tem como liderar a célula. Você tem tempo. Servir é uma graça porque você tem. Sabe aquele negócio que quando a gente ora e agradece pela comida, a gente não agradece só pela comida, a gente agradece pela saúde de poder comer? Porque só come, galera, quem tem saúde. Porque quem não tem saúde está sendo alimentado por uma sonda. Então você tem papilas gustativas para sentir sabor. Sabe, doce, amargo, azedo, sei lá o quê. A gente tem. É uma graça poder servir, porque só serve quem tem. Tem tempo, tem talento, tem vontade. Você sabe que Jesus olha para as pessoas, bem-aventurados são vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Só come porque tem fome. Porque quando você fica doente, você fica sem fome. Alguém que não tem fome, não tem sede, não está bem. Você divulga que a pessoa está mal. Alguém que não tem vontade de servir, não está bem. Se você tem vontade de servir, você fala assim, cara, eu estou com a vontade de pregar. Que bênção que você tem. Estou com a vontade de participar de uma célula, estou com a vontade de ler a Bíblia, estou com a vontade de ajudar os outros, eu estou com a vontade de ajudar as duas a Bel ao quadrado. Que bom que Deus está te dando essa vontade, porque você tem. Só serve quem tem. Começando por vontade. E aí vem dinheiro, porque aí a gente vai ver que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ele abastece a sementeira do que semeia. Você fala assim, eu estou com a vontade de ajudar a Bel, Deus, mas eu não tenho dinheiro. Aí a gente vai chegar no ponto, mas Deus fala assim, Deus dá semente ao que semeia. Ele que abastece a sementeira do que semeia. Se você está com vontade de ajudar, Deus vai dar um jeito de dar recursos para você ajudar. Sabe assim, eu não tenho tempo para liderar a célula, eu não tenho tempo para cuidar dos outros, eu não tenho tempo para ir com meu pai assistir o jogo chato que ele vê, eu não tenho tempo, mas você tem que pedir então é vontade, porque se você começar a ter vontade, Deus vai dar o tempo, Deus vai dar os talentos, o que falta na gente é vontade, o que falta na gente é fome, o que falta na gente é sede, o que falta na gente é desejo certo, porque se a gente desejasse certo, o recurso não é o problema é o coração. Vocês estão me entendendo? Só serve quem tem. Só começa a servir. Eu lembro do Teteus, que passou nessa igreja. Você lembra? O Teteus veio pregar aqui? Ele chegou no Paulinho e falou assim, Paulinho, estou com muita vontade de participar do louvor. Só que ele tinha chegado fazia 3 minutos na igreja, né? Ele tinha vindo lá do Rio de Janeiro, veio aqui e falou assim, Paulinho, você não deixa eu participar do louvor? Aí, mas faz 3 minutos que você chegou. Aí o Paulinho falou assim, não, faz o seguinte, vem nos ensaios. E aí, com o tempo, você vai participar. E aí o Teteus chegava antes dos ensaios, colocava todos os instrumentos no lugar, desenrolava os cabos, conectava, deixava a mesa, deixava ligado, ligava o ar-condicionado e sentava aqui. Terminava o ensaio, ele enrolava tudo, guardava tudo, sabe, ter vontade. Aí dali a pouco ele estava no louvor. Tem vontade. Então servir é uma graça, e o texto está mostrando que é uma graça, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos tempo, nós temos vontade, sobretudo nós temos vontade. Sabe gente que está inerte diante da vida? Não tem vontade. Precisa de vontade. Segundo ponto, porque servir é uma graça, uma dádiva, um presente. Terceiro ponto, servir é uma graça, segundo o texto, uma bênção. Porque pelo serviço eternizamos o passageiro. Pelo serviço, pela oferta, eternizamos o passageiro. Olha o versículo, capítulo 9, versos 12 a 14. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Vou dar um exemplo, cara. Teve, naquela época que a gente fez o retiro, que
que eu estou querendo dizer com servir, ofertar, eterniza o passageiro. Naquela época que a gente fez aquele... Você lembra aquele negócio que você vai dar alguma coisa que está com você para outra pessoa? Quantas pessoas lembram de questões... Você é o da mochila, João? Conta a história da mochila. O que aconteceu com a mochila? Me lembra aí. Isso. Então o João usava uma mochila muito velha, se eu não me engano, rasgada para trabalhar. E pelo que eu lembro, ele passou numa vitrine de loja e viu um tipo de mochila que ele gostaria. E pensou com ele, Deus, eu preciso dessa mochila, mas ele não tinha condições de comprar. E aí naquele dia a Débora foi lá, pegou uma mochila em perfeito estado que ela tinha e deu para o João. A mochila da Débora passaria inevitavelmente. Passaria, ela se desgastaria, ela seria jogada fora. Em 5, 10 anos, ela sumiria. Talvez essa mochila existe até hoje. Está em pleno estado de uso. Mas nos próximos 50 anos, ela vai se degradar. É ou não é? Vai. Se você usar, vai bater, vai se degradar. Mas uma coisa que não vai passar jamais é a memória de que um dia eu estava num retiro e a Débora me deu uma mochila. Entendeu? Aquela mochila é passageira. Mas quando você dá a mochila, ela fica para sempre. Eu, naquele dia, dei um ar-condicionado em 10 parcelas para uma pessoa. Mas é que eu sabia, né? Não é que eu estava com o ar-condicionado lá, né? Tipo, como a gente tinha pensado isso, aí uma pessoa estava precisando de um ar-condicionado, eu e Carol, a gente não tinha dinheiro. A gente foi lá e parcelou em 10 vezes no cartão e deu o comprovante de compra do ar-condicionado para a pessoa. Tipo, aquele dinheiro teria esvanecido das nossas contas correntes de qualquer maneira. Você entende? A gente não teria mais aquele dinheiro hoje. Foi R$ 1.590 em 10 parcelas de R$ 159. Ele já teria ido, a gente ia ter gastado em outra coisa, ter comprado um tênis, a gente nem ia saber o que era. Mas agora aquilo que era passageiro ficou para sempre. Na memória daquela pessoa e na nossa memória. E aquele dia eu lembro que a pessoa chorou convulsivamente lá. Ele ficou emocionado. E aquela lembrança fica comigo para sempre. E fica com ele para sempre. Então, quando você serve, quando você dá, quando você ajuda, aquilo que ia passar não passa mais, fica para sempre. Por isso que serviu uma graça, porque eterniza o passageiro. Quero dar exemplo meu, mas vocês entenderam? Pastor Josimar era um brilhante advogado. O pastor Josimar conta a história de que ele precisava de uma casa e orou muito a Deus por uma casa. E Deus deu para ele uma causa na justiça. E ele batalhou por aquela causa e com o dinheiro daquela causa ele comprou uma casa. Só com uma causa ele comprou uma casa. Olha que causa, né? Eu também quero uma causa dessa. E aí o pastor Josimar, em determinado momento da vida, em 2007 mais ou menos, 2008, foi chamado por essa igreja a ser pastor aqui. Por um salário muito menor do que o que ele ganhava como advogado. E aí conversando com a sua família, com uma esposa que não tinha casado com um pastor, tinha casado com um advogado brilhante, decidiu vir pastorear, mesmo ganhando menos. Só que para sempre, o tempo dele vai passar. Mas para sempre ficará marcado em nós o serviço dele feito a essa igreja, certo? Então servir é uma graça porque eterniza aquilo que passa. Então dá um jeito de servir porque o privilégio é todo seu. O privilégio é todo seu. Dá um jeito de... Cara, olha, uma vez eu estava no... eu já fiz isso algumas vezes. Eu estava no... Você lembra, namorada? Lá no... Não lembra, né? Não sei do que... Você não sabe o que eu estou falando. Eu estava... Lá não tem aquela pista de bicicleta no Lee Davis. E aí tinha um cara pedindo. Não, ele estava vendendo umas balinhas lá, alguma coisa, não sei o quê.
Aí eu tinha R$50 na carteira. E eu falei assim, vou fazer um negócio legal. Aí peguei e dei R$50 para ele. Tava abrindo o semáforo, tava descendo as bolinhas vermelhas, sabe? Dei os R$50 para ele. E coloquei em marcha e fui. Só que fiquei olhando no retrovisor. Cara, eu jamais vou me esquecer dele fazendo assim. Véi, ficou para sempre gravado na minha memória. Ou dá um jeito de um dia ter R$100. Separa R$100 e dá para alguém no semáforo, pra você ver. A cara da pessoa. Ou não tem nada que paga. Entendeu? Ó, você acredita que aqueles R$50 eu ia fazer alguma coisa que eu nem ia me lembrar deles? Você concorda que agora jamais eu vou esquecer? Doar, servir é uma graça porque eterniza o passageiro. Dá um jeito de criar memória boa. Dá um jeito. Amém? Não pode fazer figurinha com esse negócio que eu fiz aqui. Está proibido. Ai. Quem lembra do Rômulo? O Rômulo, um dia a gente casou. Ele não tinha dinheiro, ele ganhava pouco. Ele estava desempregado na época. E ele falou assim, eu vou dar o box para você, eu vou dar o serviço de instalação do box. Eu não tenho dinheiro para comprar o box do banheiro de vocês, mas eu sou instalador de vidro de box. Se vocês comprarem o vidro, eu instalo o box. É ou não é, namorada? Ficou para sempre, cara. Você não precisa ter dinheiro para serviço, você precisa ter vontade. Porque o Romulo era pobre. Tinha vindo aqui e pedia dinheiro no semáforo, vendia balinha no semáforo. Ele vendia balinha no semáforo e deu o serviço de box para a gente. Serviu uma graça. Serviu uma graça, em quarto lugar, um favor de Deus a nós, porque há recompensa no serviço. Uma das recompensas é essa, da alegria de ver. A segunda, mas veja o texto, 6-11, 9, 6-11. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Velho, olha esse texto. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. E Deus torna abundante em vocês toda a graça, a fim de que, com o objetivo de vocês tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Olha a lógica de Deus. Deus torna em vocês abundantes em todas as coisas para que vocês tenham a graça de poder ser abundante no serviço, na doação e tudo mais. Aí continua. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Porque eterniza o passageiro. E aí continua aqui, ó. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo. Mas olha só, gente. Serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resultem orações de gratidão a Deus. Deus, ele tem um prazer, uma alegria em dar ampla suficiência a nós, para que nós possamos ter abundância de doação e de alegria. Então Deus acha assim, ó, cara, a coisa mais legal que eu posso fazer por eles é dar um monte de R$50 para ele dar para um monte de gente no semáforo, para eles terem um monte de memória feliz. E aí ele supre a gente, e a gente escolhe se a gente gasta egoisticamente aquilo e fica reclamando de tudo, ou se a gente começa a dar mochila para os outros, se a gente começa a dar serviço de boxe para os outros, se a gente começa a encher a nossa memória de coisas dos recursos que passaram a gente, foram entregues às outras pessoas, abençoaram as outras pessoas e ficaram guardados para sempre na memória delas e na nossa. A gente escolhe se aquilo que Deus põe mirra e rui em nossas mãos ou se multiplica. A gente escolhe se a gente vai construir um prédio para essa igreja e vai ficar marcado para a história da igreja. Se a gente vai, entendeu? Se a gente vai servir a célula e a gente vai fazer essa igreja crescer e vai ficar na história uma foto daqui para lá com 450 jovens
entupindo esse trem porque a gente convidou, ou se a gente, não vamos participar não, porque eu tenho muito serviço e eu quero muito minhas coisas, entendeu? E aí a gente vai vivendo uma vida sofrida, assim, sem graça porque servir é uma graça. Entendeu? Essa é a lógica de Deus. Porque o texto está dizendo que é Deus que supre a sementeira, é o que semeia. Então e aí você semeia, ele supre e semeia. Estou gostando de ver esse rapaz, ele está fazendo certinho. Entendeu? E aí você vai vendo algumas pessoas que prosperam, não só financeiramente, mas financeiramente também. E eles não têm só uma prosperidade financeira, mas eles têm uma alegria na prosperidade. Porque tem gente próspera financeiramente que é egoísta também. Mas aí a vida deles não é próspera, é uma vida chata. Uma vida sem memórias. Então, assim, e aí o texto termina ali no 11, né? Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. O privilégio de servir é nosso, a glória continua sendo de Deus. Está vendo? Porque esse tipo de serviço as pessoas vão falar assim, glória a Deus por sua vida. Olha, que bom que Deus criou. Às vezes eu olho para o pastor Josimar assim, muitas vezes orando em gratidão a Deus assim, em casa, e falei, Deus, muito obrigado porque o Senhor tem forjado homens como meu pastor, que se dispôs a servir a sua igreja, e nesses anos todos que eu estou aqui, eu fui muito bem cuidado e pastoreado, e eu te louvo. Então Deus recebe a glória do serviço que a gente presta a Ele. O pastor Josimar nem ouviu essas orações, você está entendendo? A gente não sabe os impactos que a nossa vida tem. A gente não sabe. E aí as pessoas vão tributando glória e agradecimento a Deus, porque a gente pôs a mão no bolso, porque a gente pôs o tempo à disposição, porque a gente pôs os talentos à disposição, porque a gente fez as coisas, e aí Deus vai redundando glória, e aí Deus vai dando uma capacidade sobrenatural, e fala assim, cara, como que essa pessoa faz isso? Porque não, Deus foi adicionando na sementeira dele, semente é o que semeia na sementeira. E aí a pessoa foi conseguindo fazer, e aí vai estruturando a vida para conseguir fazer, porque você se dispôs a dar. Entendeu? E aí você vai tendo uma estrutura para conseguir dar, porque Deus vai dar ampla suficiência para você conseguir, continuando a dar, continuando a transbordar. Eu estou conseguindo me fazer compreendido? Faz sentido para vocês? Então, a sua vida vai ser muito mais próspera. Entendam a palavra próspera de maneira bíblica e correta. Não estou falando de ter Ferrari. Assim, muito mais próspera em todos os sentidos. Na medida que você dá, porque Deus vai adicionando a capacidade de continuar dando. Entendeu? Vai adicionando a capacidade de continuar servindo. Vai adicionando a capacidade de continuar gerindo a sua vida de maneira melhor, de tal forma que você continue dando e dando mais. E se doando mais. Vai adicionar a capacidade de gerir a sua vida, gerir o seu time, gerir as suas emoções, gerir o seu tempo, gerir os seus talentos, gerir todas as coisas, para que você continue conseguindo servir. Porque servir é uma graça. E aí você vai ter alegria, que tem coisa que nem diz o Alisson, que é só milionário e missionário. Só assim, milionário porque é rico, missionário porque serve demais, então Deus leva ele a fazer uns negócios que só milionário e missionário. Eu tenho um amigo que diz isso, só tem coisa no mundo, Murilo, que só milionário e missionário. Não tem. Os caras experimentam os negócios, que ele se dispôs tanto a servir que esses dois tipos de pessoa que experimenta. E eu já ouvi isso de outros já. E Deus está levantando uma geração de missionários nessas igrejas. Vocês estão vendo? Toda semana tem uma coisa de missões aqui nesse vetor. Aleluia. Estou ficando feliz. E por fim, você pode ficar de pé. Para parecer que está acabando, porque é 9 horas.
versículos 12 e 13 do capítulo 9, diz assim as Sagradas Escrituras: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, preste atenção em mim aqui, na prova deste serviço eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Veja o texto. E o meu ponto aqui, ponto 5, é servir a uma graça porque glorifica o glorioso. Glorifica a Deus. Diz assim que pela obediência, na prova deste serviço, ao provar o serviço, quando as pessoas provam o serviço, eles glorificam a Deus pela obediência de vocês. Como eu fiz nas orações pelo pastor Josimar. Eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Vocês estão falando assim, isso é o Evangelho de Cristo. E pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. E enquanto isso, eles oram por vocês com grande afeição. Por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. E aí o apóstolo Paulo termina o versículo 15 dizendo: graças a Deus pelo seu dom indescritível. E esse dom indescritível aqui ao qual ele se refere é a graça de poder servir e participar. Então, isso aqui é o início de sair das bases para começar a construir, porque a nossa vida é uma construção de serviço aos outros. É construir um prédio bem grande para que os outros possam se abrigar. É ser um prédio bem robusto para que as pessoas encontrem acolhida. E aí, eu quero dizer para vocês que vocês vão passar na vida de vocês, muitas vezes, eu já passei por essa tentação muitas vezes, enquanto líder de jovens aqui, por exemplo, aconselhando o jovem que dá trabalho. Tem uns jovens que dá trabalho, não são vocês, são outros. Mas perdendo todos os sábados, entre aspas, né? Preparando esboço, cansado de viagem. E às vezes o diabo sopra no meu ouvido: você não está se dedicando demais? Você não está se esforçando demais? Você não está se sacrificando demais? Quem está vendo isso aí? Quem vai, entendeu? Você poderia estar gastando esse tempo estudando alguma coisa sobre empreendedorismo para avançar a sua empresa. Você poderia estar gastando esse tempo fazendo outra coisa. Você poderia, entendeu? Eu estou dando isso de exemplo, mas assim, entende? Só que aí a gente tem que lembrar desse texto que aí tem o diabo de um lado, né, o anjinho do outro, né, e fala assim: não, servir é uma graça, servir é um privilégio, servir é uma bênção, servir eterniza o passageiro, servir redunda em glória a Deus, servir mostra que você tem o que dar, servir tem recompensa, porque Deus abastece a sementeira do que semeia, e dá pão ao que come. E eu tenho, assim, gente, posso testemunhar isso aqui, porque isso é a verdade. Eu tenho certeza, se eu não tivesse me colocado para servir enquanto líder de jovens nesses últimos 7 anos, eu seria um Murilo muito pior. Entendeu? Não seria, namorada? Seria um Murilo muito pior. Eu seria muito menos capaz de tocar minha empresa, eu seria muito menos capaz de conduzir minha família, eu seria muito menos capaz, porque na medida que me propus a servir, Deus foi abastecendo a sementeira e foi me dando capacidade de continuar servindo. Então eu sirvo aqui não porque eu sou bom, eu sirvo porque Deus foi dando alegria de poder continuar servindo, porque eu amo pregar. Pensa num trem que eu gosto, é pregar. Aí eu falo para a namorada, eu falo assim: cara, eu tenho que conseguir preparar os esboços melhor, entendeu? Não tem tempo para preparar esboço, fico reclamando com o meu terapeuta sobre isso.
Mas Deus vai dando condições de você conseguir continuar servindo. Então, conforme você se doa, você cresce, você avança. E aí você vê os outros avançando, e você tem a alegria de ter participado no avanço dos outros, e aí você vê os outros agradecendo a Deus, e aí você vai falando assim, que coisa boa é poder ter passado esses anos todos servindo. Então, eu estou prometendo um negócio para você aqui, em nome de Jesus eu prometo isso para você. Você será tentado a dizer que é um bando de ingrato, eu estou servindo aqui, e esses caras não vêm na minha célula, eu estou servindo aqui, esses caras não sei o que. Você vai ser tentado por Satanás. Sempre que você for se propor a tirar o dinheiro do bolso e ofertar para Bel, ofertar para alguém, Satanás vai falar, mas quando você for dar o dízimo nessa igreja aqui, vai falar assim, mas você vai tirar esses R$200 aí, e aí a igreja vai sem você mesmo. Mas é a alegria de poder participar do negócio e falar assim, eu faço parte desse trem aqui maravilhoso. Entendeu? Ser um tipo de gente que coisas foram construídas ou ajudadas a serem construídas porque você serviu, você estava lá. Servir é uma graça, gente. Servir é o nosso privilégio. Servir é a nossa alegria. Servir é um dom de Deus. Porque o nosso Senhor não veio para ser servido, mas veio para servir. Amém? Eu oro a Deus, que Deus grave essa mensagem no coração de vocês para sempre. Que vocês sejam para sempre pessoas dispostas a se doar, a transbordar, a servir. E aí então vocês possam experimentar de Deus, receber a sementeira sempre cheia para conseguir continuar dando. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.